Lula chega aos 100 dias de governo sem base consolidada, nem marca petista no Congresso. É isso aí. Nesses 3 meses e meio de governo, Lula adotou novas políticas públicas e relançou programas sociais. Alguns de forma turbinada, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e o Mais Médicos, por exemplo. Contudo, nenhuma das iniciativas passou ainda por votação no Congresso. Portanto, não houve análise de texto que dependesse ou mostrasse a força da base aliada do presidente. Vamos começar aqui para falar dessa avaliação dos 100 dias com o meu amigo Calazans. São 100 dias sem uma base porque nós temos um governo, especialmente na pessoa do presidente da República, com a cabeça lá em 2003, né, tentando estabelecer um governo da mesma forma como foi o primeiro governo Lula, né, com a forma que eles estabeleceram de negociar com o Congresso Nacional e que resultou, inclusive, no mensalão e no começo dos grandes escândalos de corrupção. As coisas mudaram. Efetivamente, nos últimos anos, isso começou com o governo Temer, mas ganhou corpo efetivamente com o governo Bolsonaro, houve uma ideologização. Os campos políticos ficaram mais claros. Talvez não seja uma questão meramente de ideologia, mas o campo político ficou mais claro. Vou citar alguns exemplos. O Partido Republicanos, por exemplo. Republicanos participou diretamente do governo Lula. O Partido Republicanos tinha o presidente nacional do Republicanos, foi ministro do governo Dilma. E hoje o Republicanos já, inclusive, se manifestou publicamente dizendo que seria impossível ele vir a compor a base do governo, porque o Republicanos é um partido que tem um viés ideológico que mobiliza, sobretudo, o público evangélico, que nos últimos anos se consolidou, na sua maioria, não é todo mundo, mas como um público de direita, ou seja, porque o governo, especialmente o governo Bolsonaro, ele trouxe, né, ele tirou essa direita, nós já falamos várias vezes isso aqui, debaixo do tapete, colocou clareza, criou um campo político mais desenhado, um campo político mais definido, e isso é bom para a democracia. Por mais que hoje ainda as coisas não estejam claras nesse sentido, mas no futuro a gente vai ver que isso é bom para a democracia, as coisas ficarem mais claras. E quando eu tenho esses campos mais definidos, não dá para negociar só na base do vem para cá que eu te dou um cargo. Não é possível, mas o governo vai ter que discutir pauta. Entenderam? O que a gente tem visto nesses 100 dias com relação à presença do governo no Congresso Nacional é a velha forma antiga do PT, né, de conversar com as pessoas à base das emendas. Eles conseguiram recuperar parte do controle das emendas, que antes estava totalmente com o Congresso Nacional, e a negociação de cargos. E isso não tem funcionado. União Brasil é um exemplo disso. União Brasil está lá no governo, tem ministério e ainda assim, dentro do Congresso Nacional, se declara um partido independente. O governo precisa urgentemente, pelo bem do Brasil, uma vez que é o governo eleito que está aí, começar a debater pauta e, inclusive, abrir mão da totalidade de suas pautas para que isso seja encaminhado no Congresso Nacional. Edivaldo. Pois é, a questão de negociação de governos com o Congresso é uma prática republicana desde sempre, não foi inventado por esse governo, existe desde a democratização. Se a gente voltar mais um pouco atrás, antes do golpe de 64, sempre foi assim. Há um apetite voraz, absurdo, de parlamentares por cargo, por verbas. Isso é fato. Importante lembrar que esse governo já começou enfrentando, né, uma iniciativa de golpe, uma tentativa de golpe, ou um movimento muito convergente com o golpe, deixar muito claro isso. Isso paralisou o governo já nos primeiros 30 dias de governo, lá em janeiro. Uma situação extrema que foi graças a uma mobilização não só do governo, mas das forças democráticas. Evitou-se que esse país entrasse numa espiral problemática de riscos graves da manutenção das instituições e do princípio básico da democracia. O próprio Lula tem cobrado, hoje ele cobrou, né, dos seus ministros, mais velocidade, mais rapidez, mais apresentação de projetos, para que o país, de fato, comece a andar. É um governo ainda reativo e pouco produtivo, é importante reconhecer isso, mas é um governo que está posto aí, a nossa função é cobrar e exigir. As pessoas que estão ali na ponta, elas querem um país melhor. Ninguém está muito interessado em ideologia, não. As pessoas querem viver bem. E que seja comendo picanha, ou viajando, ou tendo um salário decente, tendo condições de vida adequadas. Então, o governo, a nossa expectativa é que ele avance, né,
nesse primeiro momento. Já teve algumas iniciativas, principalmente com relação às questões sociais, né? Esse é um governo comprometido com algumas transformações sociais, isso é muito importante. Eu vou deixar claro que eu defendo governos, não defendo o presidente, eu defendo governos comprometidos com o desenvolvimento, comprometidos com o fim das desigualdades, contra a fome, lutar contra a corrupção, que é uma pauta que converge em qualquer partido político. Não existe um político de direita ou de esquerda que não defenda o fim da fome, mais emprego, mais desenvolvimento, respeito à iniciativa privada, enfim. Vamos torcer que nosso país avance. Eu tenho certeza que nossa economia é muito maior que governo, nossa força de vontade é maior que governo. E esperar que a gente tenha um país cada vez melhor. Celestino, por que você está balançando a cabeça aí? Eu não entendi balançar a cabeça. É contraditório, né? Eu não defendo, mas eu defendo. Sem um governo, sem com S, sem projeto, sem participação popular. É um governo sem nada apresentado até agora. E aí, vou lembrar do golpe, né, que foi citado aqui, que o atual governo não quer levar a CPI adiante, né, para investigar, levar a fundo e punir os responsáveis, né? Vamos lembrar que o Dino foi provado que ele sabia uma semana antes, e ele estava lá em Brasília, né, que já tinha várias caravanas saindo pelo Brasil, né, indo até Brasília, e poderia ter uma manifestação, e ele sabia disso. Então, assim, por que não se investigar? Então, esse negócio de ficar falando que é golpe daqui, golpe de lá, enfrentou o golpe, isso é converseiro. Né? Esse governo... A gente conhece que quem instala a CPMI é o Congresso, não é governo. Esse deixa claro. governo É Congresso que instala a CPMI, não é governo. Deixa claro isso. É porque deixa nem claro, com cargos, deixa claro pro nem com Celestino cargos e ministérios. essa decisão é da Câmara. Você é uma pessoa experiente, né, Edivaldo? Você acredita nisso, Edivaldo? Eu acredito esse converseiro. Senhores, você sabe que quem está Senhores, sem cargos estatais. Eu acho que cadê a varinha de marmelo da dona nem Cida? requer nem contraposição. Senhores, em respeito aos nossos ouvintes, um de cada vez, por até favor. rindo ele está, né? Então, fica assim, sob suspeição a fala do Edivaldo como esse governo que está aí. Institucional, quem está Então, o Congresso, assim, não é governo É um federal. governo que levou a eleição sob suspeição, levou os crimes sob suspeição de um tribunal, né, totalmente isento. Né, e aí eu lembro do Fachin, uma decisão monocrática que mudou os crimes por causa de um CEP. Gilmar. Bom, eu vejo um pouco diferente, eu não vou falar desse ou daquele governo, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, o que não foi feito nos últimos 4 anos, um exemplo. Se dependesse do governo anterior, quem pagasse ganhasse até 2,5 salários, teria que pagar esse ano o IR. O que não foi feito em 4 anos se resolveu nos primeiros meses de governo. Segundo, um reajuste de mais de 38% no repasse para alimentação nas escolas. O Paraná, por exemplo, recebeu, nesses primeiros 100 meses, em torno de 1,6 bilhões para ser investido, inclusive em infraestrutura. No Paraná, mais de 317 mil famílias entraram para o Bolsa Família. Aí nós temos ainda que colocar o PAC. Nos últimos 4 anos, as pessoas não tiveram um reajuste real no salário mínimo, e nesses primeiros 100 meses realmente teve esse reajuste. Em maio, há de repente, uma gordurinha aí que pode ser repassado também no reajuste do salário mínimo. Mais médicos e outros planos, como Minha Casa e Minha Vida, como o Brasil sendo recebido por outros países em negociações que até então não tinha aí um apoio do governo anterior. É claro que a picanha não chegou ainda na sua casa, porque se realmente chegasse nesses primeiros 100 dias de governo, pode ter certeza que o governo anterior foi muito incompetente. 6 horas e 59 minutos. Repita. 6 horas e 59 minutos. Eu tô olhando para a cara do Celestino, que ele tá fazendo uma cara de ponto de interrogação. Ele fala de fato, né? E até agora, de 3 programas que ele citou aí, nenhum foi lançado ainda. O PAC não foi lançado, né? Olha, o PAC não foi lançado ainda. 1,6 bilhão. Minha Casa Minha Vida também não foi lançado. 100 meses. Então, assim, calma, garotos. É fake ou é fato? Não, é fato.
Aonde foi lançado? garotos. Então me mostra a data que foi Aqui, lançada aqui o os parque Calma. e o Minha Aqui. Casa Minha Vida, do programa Aqui, Lula. aqui. Não, me mostra. Agora, se você me me dizer mostra, que... porque você... Não. Se eu falo... Quanto foi de salário que foi reajustado real? 18 reais. Calma, garotos. 18 reais. Mas é real. E no passado? 18 reais. 38,7%. Isso é para ser comemorado, Miriam Não tô falando que é Leitão? para sendo comemorado. Ah, desculpa, Gilmar. Não é Miriam Leitão. Não, é Miriam desculpa, Leitão. eu Você não errei, viu é que que eu confundi você com a Miriam Leitão. Opiniões, Você não viu que o opiniões, não trabalhador pessoas. passou 4 anos sem reajuste real. Você 18 reais. Vamos comemorar. Eu Vamos vou chamar a Tem que dona Cida. comemorar. Eu Tem que vou pegar questionar, a mas- cinta da dona Cida agora não, aqui. que é vara de marmelo. A vara de marmelo